querido público! Voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma grande alegria estar aqui, entrar nas casas de vocês, nos comércios, nas escolas, nas faculdades, nas indústrias, enfim, entrar onde você estiver e levar o melhor que nós temos para oferecer, que é justamente a informação de qualidade, o conhecimento que você pode obter com esses grandes profissionais que estão conosco fazendo a diferença no nosso Direito e Justiça, que tenho certeza que está aí levando a você semanalmente aquilo que a gente faz de melhor e aquilo que pode efetivamente transformar a sua vida, te inspirar com grandes profissionais, fazer com que você possa de fato chegar naquele lugar incomum que é só seu e que você pode conquistar. Mas vejam que hoje nós estamos aqui com uma profissional incrível da engenharia, mas eu ainda não vou contar para você quem é, porque você sabe que eu gosto de fazer aí um suspense para que você fique esperando a gente voltar com ela e, claro, acompanhe até o final toda a nossa conversa e aprenda muito com aquilo que ela vai trazer para nós. Teremos também, como sempre, o nosso queridíssimo Ney Daniel com as atualidades do mundo jurídico, sempre trazendo para você a melhor informação, aquilo que aconteceu durante a semana para que você possa buscar aquele seu direito que normalmente é aquilo que você busca ali no seu dia a dia, aquilo que você ouve falar, mas não ainda entendeu exatamente como é que está funcionando na prática. Então o Ney vem para nos trazer e aclarar todas essas informações. Além do Ney Daniel, temos também o Matheus e Tiro de Castro com a coluna da economia no seu dia a dia e também no Brasil e no mundo. Além do Dr. Leonardo Scholl Ramos, que fala conosco sempre sobre aí o direito de família e sucessões de forma simples, que sempre vale muito a pena conferir. Eu também vos trago aí as notícias do mundo do direito imobiliário, que fazem também ali aquela diferença na sua vida, naquilo que você precisa, que diz respeito ao seu imóvel. Então, gente, hoje tem muita informação para você aqui e vejam que dentro daquela parceria que nós temos também com o programa In Loco, hoje traremos também consideráveis informações para você daquilo que tivemos durante a semana no programa, que com certeza vai acrescentar muito aí na sua vida. Mas antes de tudo isso acontecer, eu vou chamar os nossos comerciais e eu espero você aí logo após. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, querido público, como eu prometi para vocês, hoje nós estamos aqui com uma grande profissional, como já é rotineiro aqui no nosso Direito e Justiça, que é a Simone Cossar, uma querida amiga minha que aceitou o convite do Direito e Justiça para estar aqui conosco hoje. Já começo te agradecendo por esse convite, esse lugar agradável, essa presença maravilhosa, sempre sua, né? Então, uma grande oportunidade para mim. Estar aqui. Imagina, eu fico muito feliz, Simone, porque você é uma profissional incrível, né, das mais respeitadas, inclusive não só aqui na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil, e assim, a tua história, teu pessoal profissional merecem realmente aí ser trazidos aqui para que as pessoas possam te conhecer ainda mais, porque você é uma grande referência na área. E eu sempre falo aqui no programa que nós precisamos de boas referências, porque nós temos excelentes profissionais no nosso estado e que fazem um trabalho incrível e a gente gosta de promover a integração, porque a gente fala muito do direito e da justiça, mas não necessariamente só profissionais do direito têm que estar aqui. Profissionais da engenharia são indispensáveis à administração também disso tudo que a gente faz, porque eles se integram muito ao direito. Inclusive você, dentro da tua expertise, que é engenharia civil, não é verdade? Foi muito generosa, né, professora? Mas assim, eu também aprendo muito com o programa, aprendo muito com você, né? Então, assim, estou aqui então para somar
né? No que for possível. Ah, imagina. Olha, gente, a Simone é uma grande profissional. Ela, além de ser engenheira civil, ela também é técnica em edificações. Ela também tem aí a engenharia de segurança do trabalho também, como, né, graduação que fez, não é, Simone? E também é mestranda em norma de desempenho. Então, ela está extremamente qualificada aqui para conversar e é extremamente reconhecida no seu meio, como grande profissional que é, e aqui para falar de uma temática que é muito cara a todos nós, em especial quando a gente fala na aquisição de imóvel, não é, Simone? Nós vamos falar aqui do Manual do Proprietário. Exato, um tema... eu, pelo meu histórico mesmo que você comentou, eu sempre fui uma apaixonada pela engenharia, me identifiquei e por isso, né, passei os anos assim de experiência atuando nessa área mesmo, né, e procurando me especializar. Né? E o manual do proprietário, ele veio assim mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Eu comecei a estudar, me interessei, porque a gente se coloca, né, tanto na posição do incorporador quanto na de usuário, né? Quando você compra um imóvel novo, quando você vai recebê-lo, nesse momento você está do outro lado do jogo, né? Então, e nessa hora você fica pensando, e agora faço o quê? Comemoro? Né? Eu gosto de contar uma história que é do Paulinho. Ele é dono da Planville, é uma pessoa extremamente capacitada também. E ele conta uma historinha muito melhor do que, né, a forma que eu vou contar, né? Mas ele tipo uma parábola, né? Ele fala assim, que quando você recebe um bebezinho na família, né? Quando chega aquele bebezinho, a gente vai para o hospital, e lá você tem uma gama de médico, tem o obstetra, tem anestesista, tem o pediatra, enfermeiro, tudo para receber aquele bebê. E lá a gente fica, né, por lá 3 dias, porque tem o prazo necessário para fazer o teste, né, do pezinho e tantos outros que fazem hoje também, né, foram acrescentados. E daí assim, aquele bebezinho vai para casa, né, e naquela primeira semana, que cada um tem a sua história para contar, né, do seu bebezinho na primeira semana, passou 7 dias, você volta no médico. E faz a consulta, e se precisar faz exame, vê se tá tudo bem, beleza, libera, vai para casa. Na outra semana você volta lá de novo, porque esse é o combinado, né? E com o tempo, passa, né, uns meses, você consegue ir de 15 em 15 dias. Depois vai uma vez por mês. Daí vai ficando mais velho, vai 2, vai a cada 3, vai por semestre, vai uma vez por ano, leva aquela criança, né, no pediatra. E aquilo vai até 15 anos, 12 anos, né? Até você convencer o seu adolescente aí. E semelhante a esse bebezinho que chega, é o imóvel. Quando você, né, vai morar, quando você recebe o seu imóvel novinho, você chega lá e a comparação deveria ser a mesma, né? Acabou de chegar aquele bebezinho. Só que daí assim, diferente do que a gente faz com o bebê, que é todo um cuidado no início, quando você se muda, você fez a mudança, chegou lá no teu apartamento, na tua casa, eu falo assim, que vem na minha mente aqueles desenhos de internet, né? Que você fala assim, eu chegando no meu apartamento e me preparando para cuidar dele. E daí tem aquela figurinha do pessoal assim, caído, assim, tipo... É assim que a gente se prepara. Mas deu o quê? Passa 1 ano, 5 anos, daí você já tá mais ligado, né? Daí, olha aí eu ligado, né? Você tá morto, desmaiado no sofá, né? Então, assim, a gente faz o contrário. A gente tem um descuido que você pensa, nossa, eu paguei uma grana, foi tudo que eu tinha naquele imóvel, ele tá novinho, então, eu não quero fazer nada. Né? E quando a gente fala em manual do proprietário ou manual do condomínio, né? E que na verdade o nome até que está no documento técnico que rege como você elabora o manual do proprietário é manual de uso, operação e manutenção do imóvel. Né? Então é nesse lugar que entram algumas diretrizes, algumas informações que a gente fala assim, mas é obrigatório? Porque tem cliente que se você disser para ele assim, se tiver um desconto, eu não quero nem o manual do proprietário. Né? Quem tá comprando... Eu faço questão, abro mão. Né? Da minha parte
em dinheiro, Uhum. né? E por outro lado, o incorporador, às vezes também tem seus temores, porque fica naquela dúvida, né? Será que é obrigado a entregar? Será que aquilo vai me ajudar ou vai não? prejudicar, né? Exato, né? Fica naquela dúvida assim que a gente tem, porque realmente é um negócio que às vezes ele é árduo, né? Porque para algumas pessoas é um investimento, para outros é o único bem, né, da vida dela. Mas Simone, veja só, a gente tem bastante coisa para falar ainda, mas eu preciso chamar o Ney Daniel, porque ele disse que tem algumas notícias importantes para trazer para o nosso público. Depois a gente volta aqui falando do nosso manual, porque tem bastante coisa ainda. Vamos lá, Ney? Olá aos nossos telespectadores e aos entrevistados que participam semanalmente no programa. Do mesmo modo, a nossa ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço a oportunidade de participar neste belíssimo programa que possui a ação de informar e pontuar aos telespectadores e ouvintes temas e assuntos relacionados aos direitos e deveres, à vida das pessoas. E hoje os comentários se faz ao vazamento de dados que se tornou um problema recorrente na presente era digital. Pois empresas privadas e entes públicos que coletam informações das pessoas estão cada vez mais sob severidade com relação à segurança desses dados coletados. Nesse sentido, uma questão legal que surge quando ocorre um possível vazamento é se as vítimas, de fato, têm o direito de buscar indenização por danos morais? Bom, hoje no caso citado, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve uma decisão que condenou um município a indenizar uma servidora pública que teve o contra-cheque divulgado no portal de transparência de forma integral, ou seja, com as informações além do interesse público, como por exemplo, convênios e afins. De acordo com o relator do caso, do presente recurso, apesar de o município alegar que tenha havido erro do sistema, não há qualquer comprovação nos autos de que tenha se tratado de um fato isolado. Caros ouvintes e telespectadores, o interessante deste comentário, ao presente caso citado, levanta a importância em debater de forma coletiva com a sociedade sobre a proteção de dados que são a todo momento coletados, cuja necessidade se faz por aplicação de leis rigorosas para proteger a privacidade e a proteção de dados já garantidos pela nossa Constituição Federal. Bom, esperamos que você que nos acompanha e que tenha gostado desta informação e quer saber mais ou encaminhar perguntas ou sugestões, então entre em contato conosco pelas nossas redes sociais do programa e agradecemos imensamente a audiência ao programa Direito e Justiça. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, pessoal, voltando aqui então com o nosso segundo bloco, a gente estava falando aqui sobre o Manual do Proprietário, que é super interessante, em especial aí quando você compra o teu imóvel, né? Muitas vezes a gente recebe o Manual do Proprietário, mas não sabe exatamente para que ele serve, como funcionam, os prazos que estão ali, enfim, toda essa questão que envolve o direito que você tem e até mesmo a obrigação. Eu gostaria que você falasse, até pela tua expertise, tudo que você vê na prática, né, por elaborar esses manuais, né, com base nas normas, quais são os cuidados, então, que devem ter tanto o consumidor, que é o hipossuficiente nas relações, assim como também o incorporador, que eu acho muito importante. Ah, bacana. Importantíssimo mesmo a gente falar sobre isso, porque, na verdade, esclarecendo, né, para ambas as partes, existe uma norma, uma NBR, que é a 14037. A última vigência, né, a última revisão que ela teve é de 2011. Então, essa é uma norma que diz exatamente quais os itens devem constar no manual do proprietário, né? Então, assim, o incorporador pode pôr até informação a mais,
mas existe o mínimo. E dentro desse mínimo é uma norma, né? Com diversas informações. Então, dentro desse mínimo, a gente tem informações assim importantíssimas, todas são. Mas uma é exatamente prazo de garantia. Prazo de garantia dos sistemas, dos equipamentos, dos acabamentos, do que tem instalado naquela unidade, tanto privativa quanto nas áreas comuns. Né? Então, esse prazo de garantia é obrigatório constar lá. Como também o que a gente, como usuário, pode fazer durante o uso que cause uma perca de garantia. Né? Então, isso é importante a gente também saber. Né? E lá, quando a gente fala assim do que tem garantia e por quanto tempo, isso é bem transparente. Isso aí, inclusive, hoje a gente já tem uma norma de garantias, né? Ela é recente, ela é de 2022, ela é 17170, NBR, né? 17170. Ela já cita, né, vários prazos de recomendação, mas esta norma, ela se remete ao manual do proprietário. Ela diz exatamente isso, que você tem que cumprir as garantias, e muitas estão recomendadas naquela norma, mas o que vale é o que está informado no manual do proprietário que você recebeu. Né? Então tá todo mundo nesse negócio de produção, com prazo curto, custo, né, apertado. Então a gente parou. E daí a norma, quando veio em 2013, ela veio resgatando boas práticas. Ela veio trazendo essas normas. Então a norma de desempenho ela é muito grande, ela é composta de 6 partes, mas grande parte dela é trazendo assim, olha, vai lá na norma prescritiva de alvenaria de vedação, vai na norma prescritiva de instalação hidráulica. Ou seja, uma vai remetendo a outra, né? Exato. Então, e a norma de desempenho, ela entrou também no viés do que a gente citou da obrigatoriedade, né, de não tendo uma legislação sobre aquilo, vale o que tem na BNT. Então, a norma de desempenho também substanciou bastante o manual do proprietário. Então, ela é uma informação que hoje também ela é encaixada lá dentro. E como ela tem essa tabela de prazos de garantia e essa norma nova, né, de prazos de garantia, né, que é a 17170, né? Então essas duas têm as suas tabelas. Então nesse exemplo que eu vou dar, por exemplo, o ralo que a gente estava falando, né? Então você usa ralo lá, de repente parou de descer, tá tomando banho, o pezinho fica na água suja lá, né? Não tá conseguindo descer. Então o que você faz? Você liga pro, né, correndo pro construtor, né? Incorporador. Acabei de comprar esse imóvel, né? Preciso que venha aqui. Beleza. O prazo de garantia para ralo na norma de desempenho, ela é de 3 anos. Então, o construtor e o incorporador, eles sabem essa responsabilidade dele. Inclusive, tem que estar no teu manual lá, tem que estar no manual. Então, se por 3 anos você tiver um problema no teu ralo, você vai mesmo ligar para a construtora. Ok. A construtora vai lá. Você vai abrir todo, né, o próprio chamado todo, né, para poder fazer com que aquele serviço, aquele atendimento seja feito, né? A professora lembrou muito bem. Inclusive, isso também é uma obrigatoriedade. Que eu falei que está naquela BNT 14037. Você tem que deixar lá muito claro qual é o contato, as informações que precisam, você tem que dizer qual é o seu apartamento, se pode ser por WhatsApp, se tem que ser e-mail, por telefone. Então, ali tem que estar bem mastigadinho, te dando todas as recomendações. Beleza, você vai ligar, vai ter toda uma sistemática de agendamento que a incorporadora decidiu. Beleza, vai aparecer alguém lá, um técnico, né, para olhar teu ralo. Então, assim, é claro que se ele abrir, né, a grelhinha e olhar lá dentro e já ver que aquilo tá cheio do quê? Cabelo, né? Às vezes tem bichinho que é lavado em casa também, né? Pelo de bichinho, cotonete. Então, assim, quaisquer resíduos, né, sólidos que possam estar ali impactando, né, e até obstruindo o ralo, né, que tenham sido, né, justamente de má utilização, né, oriundos de má utilização. Perfeito. Inclusive, a norma, ela fala isso mesmo, sabe? Que você não deve, né? O manual, inclusive, serve para exatamente isso. Porque não é a gente, o usuário, o leigo, né? Vamos dizer assim, posicionando assim, que vai ficar procurando. Ai, sério? Deixa eu ver o que eu posso fazer, o que eu não posso. O manual serve para mastigar, né? Ninguém vai ficar catando norma. E daí vem a expertise de cada incorporadora de tornar aquele manual o mais claro possível. Com fotos, cartilha. Hoje em dia, muita plataforma online, né? Que você recebe um link, né? O manual do proprietário vem via link. Você recebe e-mails te lembrando assim, olha, tem que fazer tal manutenção.
Então, assim, tem muita sistemática que é para facilitar exatamente isso, o A acesso. compreensão, né? E o acesso, né? Isso. Videozinhos de como você faz a limpeza, de como você reforma. E lá nesse manual deve ter esse tipo de informação. Você não pode jogar nada sólido no box para cair com água. Com certeza. Né? Então, assim, a hora que ele abrir aquela grelhinha e ver que tá cheio de cabelo, não importa se o teu prazo de garantia é 3 anos. Ele pode simplesmente fechar e ir embora. Não é o que eles fazem, né? Pelo menos as construtoras boas aí, incorporadoras que a gente conhece, vai fazer aquela gentileza para você, né? Mas daí no manual tem que estar isso escrito. Tá vendo, gente? São informações extremamente relevantes para nós aqui, que somos consumidores e também, claro, incorporadores, construtores, que precisamos saber de tudo isso para poder bem atender o nosso cliente ou mesmo nós como usuários também utilizar aquele imóvel que nós adquirimos. Mas Simone, não acabou aqui. Eu preciso agora chamar o Matheus Itiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo, porque ele também tem notícias importantes para dar para nós. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo a respeito do trâmite da reforma tributária no Senado. A reforma tributária passou em sua versão inicial na Câmara dos Deputados, trazendo consigo uma perspectiva bastante otimista em sentido de simplificação tributária através da unificação de 5 impostos e contribuições em um imposto de valor agregado. Justamente em função desta simplificação, havia uma perspectiva bastante otimista em sentido de estímulo à produtividade na economia brasileira, tendo em vista alguns gargalos de estrutura produtiva, tendo em vista também a competitividade das empresas brasileiras no comércio exterior. Contudo, mediante justamente essas mudanças que estão sendo colocadas no bojo ali do Senado, mediante emendas que foram propostas e aprovadas, acaba se impondo uma perspectiva menos otimista em função de exceções que estão sendo abertas para determinados setores. E é justamente em função destas exceções que estão sendo abertas para determinados setores que acaba emergindo uma preocupação em sentido da possibilidade de aumento da carga tributária embutida no imposto de valor agregado. Porque na medida em que mais setores vão sendo beneficiados destas possibilidades de benefícios tributários, maior será naturalmente a carga tributária geral embutida no IVA em função da necessidade de reequilíbrio dada através da diminuição de arrecadação daqueles setores que estão sendo beneficiados por esses regimes especiais e por esses benefícios tributários em geral. Tanto é que uma das grandes preocupações acaba se colocando, por exemplo, na perspectiva da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, que havia visto com muitos bons olhos a possibilidade da reforma tributária ser aprovada em sua versão inicial, em seu texto inicial, tal como idealizado na Câmara dos Deputados. Contudo, justamente em função destas exceções que foram abertas no Senado, acabou emergindo uma crítica por parte da entidade. Cabe lembrar que a indústria é o setor mais tributado da atividade econômica brasileira. E é justamente em função da reforma tributária ter prometido mais equidade aos setores como um todo que acabou se impondo uma perspectiva mais otimista desta entidade, da Confederação Nacional das Indústrias. Entretanto, como exceções estão sendo abertas a outros setores, a indústria acaba sendo novamente penalizada neste cenário, levando em consideração que ela poderá continuar sendo muito mais tributada com relação aos demais. Ou seja, toda aquela possibilidade de se beneficiar um setor cujos gargalos são extremamente impactantes para o crescimento da produtividade no Brasil,
acabam sendo novamente colocados em incentivo de desenvolvimento em estaca zero. Portanto, é um desenvolvimento ali no bojo do Senado que acaba trazendo uma perspectiva bastante negativa, levando em consideração que a reforma tributária possuía uma versão inicial muito superior ao que está sendo proposto atualmente. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te trazido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Foram perfeitas as suas ponderações, Matheus, sempre aí bastante oportuno, porque o nosso público precisa muito de informações assim, sempre com novidades, sempre repercutindo aí nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas agora nós voltamos então com esse bate-papo incrível falando sobre o Manual do Proprietário aqui com a Simone Cossar, que é uma grande engenheira, renomadíssima e super reconhecida não só aqui no nosso estado, como também no país, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo. Simone, bom, assim, são várias questões que me surgem aqui em relação ao Manual do Proprietário, né? Porque a gente como consumidor, né, vendo também todas as questões que envolvem, o nosso programa, ele trata do direito da justiça e todos que estão aqui no ordenamento jurídico fazem jus e devem ser prestigiados, independentemente do lado em que estiverem. Porque a norma, o direito, ele abrange todo mundo, né? Então, assim, a gente fala de Manual do Proprietário, então a gente fala aqui em especial do consumidor e também do incorporador e do construtor, que são os polos dessa relação jurídica, né, de compra, venda, especialmente aqui da confecção deste manual, e que deve ser devidamente observado pelas partes envolvidas, né. Várias questões aqui me ocorrem, mas uma delas que eu acho de suma importância que a gente discuta aqui é a questão que envolve vícios, em especial aqueles que envolvem a solidez da edificação e o prazo relacionado a essa solidez. Porque muito se questiona, né, qual é o prazo? É 30, é 60, 95 anos, o que é? Qual é a lei que rege? Né, até nos bastidores a gente conversava sobre aí os 50 anos, né? E isso que eu queria que você passasse para o nosso público, porque afinal de contas, qual é o prazo que envolve essa garantia da solidez da edificação? Ah, legal. Realmente, né? E hoje a gente fala 50, né? Fica pensando, meu Deus, não era 5? Pareceu um 0 aí, né? Mas realmente é 50. A VUP é 50. Uhum. Então, quando a gente fala em solidez, né, durabilidade dessa estrutura, que digamos assim, é o que a gente mais se preocupa, né? Quando você fala assim, poxa, é a estrutura do prédio. A gente pode até admitir que uma cerâmica ali, né, deu ruim, um forro ali, tá meio com a trinca aparecendo, agora a estrutura a gente não admite, né? Então, assim, ela é muito importante. E hoje a VUP, que é a vida útil de projeto, isso é um conceito que veio trazido para a norma de desempenho, que a gente já estava falando, né, 15.575. Ela traz que a VUP da estrutura é de 50 anos. Isso para o mínimo, né? Porque a norma de desempenho, ela tem níveis de atendimento. Então, assim, quando a gente fala o mínimo, a gente está falando assim, olha, qualquer construção residencial, porque a norma de desempenho é residencial, de interesse social, tá? A de menor custo que tenha no Brasil inteiro, ela tem que atender o mínimo. E o mínimo são 50 anos. Nossa, mas e como que funciona isso na prática? Porque, assim, parando para pensar no que diz, por exemplo, tá aqui o Código Civil, né? Que é aquela lei utilizada predominantemente aí pelos advogados, até nos tribunais, para embasar e sustentar esse prazo que é o de solidez, que seria de 5 anos. Mas como que a gente faz aí no caso? Porque aí, se a gente for parar para pensar, então, essa garantia, ela seria de 50 anos, e daí esse construtor, esse incorporador, ele ficaria responsável por todo esse prazo? É isso? Exatamente isso. Se, a gente não pode esquecer, se o usuário,
o administrador do condomínio, os moradores daquela habitação fizerem a sua parte. Que são aqui as inspeções periódicas e, se necessário, uma manutenção. Bom, gente, ainda temos mais aqui para conversar, mas agora eu vou chamar o Dr. Leonardo Shaw Ramos com a sua coluna de Direito de Família e Sucessões para que vocês também saibam um pouquinho mais dessa área tão importante aí para o nosso dia a dia. Vamos lá, Dr. Leonardo? Olá, amigo, olá, amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, um quadro onde você obtém orientações práticas para problemas do seu dia a dia que envolve direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: quando um bem é adquirido anteriormente ao casamento celebrado na comunhão parcial de bens, mas é pago e quitado durante a união, e por algum motivo o casal acaba se divorciando e tendo que partilhar bens adquiridos durante o casamento, esse bem que foi comprado antes da celebração do casamento deve integrar a partilha? Como regra, nenhum bem que é adquirido anteriormente ao casamento celebrado na comunhão parcial deve integrar a comunhão, porque se presume que todo o esforço para a compra do bem antes do casamento ocorreu por apenas uma das partes e nada tem a ver com a outra. Mas quando o bem é adquirido em razão do casamento e é pago durante o casamento, quitado durante o casamento, recentes decisões judiciais dos tribunais brasileiros vêm entendendo que o bem deve sim ser partilhado num eventual divórcio de pessoas casadas na comunhão parcial de bens. Isso porque no casamento é muito presente a ideia do esforço comum do casal. Então, mesmo que apenas uma das partes tenha quitado as parcelas do bem, se presume que a outra contribuiu para que aquele que pagou os valores consiga fazer isso com alguma facilidade a mais. Então, a tese do esforço comum do casal é preponderante, mesmo se o contrato referente ao bem foi assinado e até mesmo registrado anteriormente ao casamento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Obrigada, Dr. Leonardo. Muito importante aí o que você passou para nós. Claro que com certeza vai fazer muita diferença aí na vida de quem está buscando essa informação que você trouxe hoje. Com certeza para mim foi fundamental aqui, porque a gente sempre está aprendendo com você. Mas Simone, voltando aqui ao nosso manual do proprietário e essas discussões aqui, porque te confesso assim que eu mesma assim me surpreendi muito com aquilo que você me disse hoje, né? Porque a gente tem um conhecimento, né, sobre algumas questões que envolvem as áreas, né? Até por, digamos assim, ter aquela vontade de aprender cada vez mais e mergulhar no estudo, né? Até eu sendo professora, né, eu gosto muito de aprender. Então todos os meus convidados me ensinam muito. Eu sempre falo que são as grandes estrelas aqui que me trazem essa luz grande aqui para poder levar até para a sala de aula alguns conhecimentos aí que eu aprendo com vocês. Quando você recebe, porque não basta, né, Simone, agora de você até que eu quero saber e quero que você fale com o nosso público. Não basta eu ter, por exemplo, um prazo nessa norma, né, dizendo que vai ser, por exemplo, 50 anos. Se eu, por outro lado, que recebi o manual do proprietário, não me atentei às obrigações que eu tenho, né, de então observar que eu preciso de tantos em tantos anos, ou meses, o que for, me atentar, ou fazer uma inspeção, ou fazer uma limpeza, né, agir conforme o que está lá, não é verdade? Porque há de se convir que quando você recebe esse manual, você dá um ok, um ciente, você está de acordo, você leu, né? Presume-se, né? Que você tenha lido, que você esteja de acordo e que você vai se comportar de acordo com o que está descrito naquele manual, né? Então, automaticamente, eu posso entender que se eu tinha ciência daquilo e não fiz, não tomei as providências, então eu teria perdido essa garantia? Exato, acabou. Se você tinha uma VUP de 30 anos lá para sua fachada,
ela foi encerrada naquele momento. Que daí a construtora só consegue garantir o ciclo, né, da VUP, que fica na mão da construtora. São 3 etapas de montagem da VUP. É o projeto, é a execução e a manutenção, né? Então, ou faz as 3, ou não tem a VUP. Não garante aquela vida útil. Então, se você que é usuário responsável pela manutenção quebra aquilo, a construtora está fora. Ainda temos mais um bloco aqui, mas agora eu preciso chamar a coluna de Direito Imobiliário, que também tem informações que se relacionam muito com isso que a Simone está trazendo aqui para nós. E, ao mesmo tempo, também tem o In Loco, que é a grande parceria que nós temos aqui com o Direito e Justiça, que semanalmente propicia também muitas experiências importantes para todos nós. Vamos lá, então? Olá, caro amigo! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou falar para você sobre a importância do registro memorial de incorporação e sobre uma recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina com base na alteração que sofreu a Lei das Incorporações no ano passado. Vejam que, em regra, o que nós tínhamos até o ano passado? Se não houvesse o registro memorial de incorporação lá no cartório de registro de imóveis, em tese o incorporador não poderia proceder ou não poderia começar a alienar essas unidades, porque efetivamente estaria afrontando o que dispõe a lei, justamente porque existia aí a obrigatoriedade de que o início desse processo de venda se desse somente após o registro memorial de incorporação. Ocorre que, no ano passado, com a 14382, nós tivemos aí um incremento na lei das incorporações, justamente no sentido de possibilitar que o início desse processo de venda fosse, então, aí, digamos, facilitado, caso não haja alienação ou oneração dessa unidade imobiliária. Com base nisso, então, houve aí uma decisão no tribunal, ou melhor, proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, num agravo de instrumento que tinha sido interposto, então, pela incorporadora, no sentido de possibilitar que, com base nesta lei, com base nesta alteração, fosse então aí alterada aquela decisão que tinha sido proferida inicialmente, para que então este processo de venda fosse iniciado. Mas vejam que quando a gente fala no início desse processo de venda, a gente não está falando da oneração, tampouco da alienação, porque só podem acontecer quando efetivamente acontecer o registro do memorial de incorporação, que é o que vai efetivamente demonstrar que aquele empreendimento vai sair do papel. E nesse ponto, gente, eu estou aqui justamente para poder trazer para você essa explicação, porque essa decisão gerou uma grande polêmica e tem gerado grande polêmica. Porque até então nós tínhamos um panorama no sentido de impossibilitar que houvesse, inclusive, o início da venda, o início do processo de venda. Inclusive, é o que a gente sempre fala, que a venda da unidade só pode ocorrer após o registro do memorial de incorporação, porque somente havendo, então, esse registro eu tenho segurança. Inclusive, eu sempre falo isso para o incorporador, para o construtor, para o corretor e, inclusive, para o adquirente dessa unidade, porque todos terão segurança, inclusive o corretor de imóveis, porque ele é responsável, inclusive, por uma intermediação de uma venda de um imóvel que não está aí com o seu registro memorial devidamente realizado lá à margem da respectiva matrícula. Então isso é muito importante, pessoal. Vocês que me acompanham na coluna sabem o quanto eu prezo por todas as questões que envolvem a compra e venda de imóvel, especialmente pela segurança de todas as partes envolvidas. Então aqui nesse caso,
e até para não gerar nenhuma dúvida, né? Não é que agora, a partir da 14382, a possibilidade de venda desse imóvel sem o registro memorial. Não é isso. Aqui, no caso especificamente, houve aplicação. Por quê? Para facilitar o início do processo de venda. Mas isso não quer dizer que vai ser possível a alienação propriamente dita, tampouco a oneração deste imóvel. Então, nós continuamos aqui muito resistentes em relação à necessidade de que você, especialmente aí incorporador, faça o registro do memorial de incorporação antes de alienar e antes de onerar este imóvel, a fim de que você não tenha problema e não venha responder por isso. Da mesma forma, você, amigo corretor, que também se preocupa muito com a intermediação desse imóvel e especialmente em bem intermediar esse imóvel. E também na outra ponta, o consumidor, o adquirente, que vai realmente comprar o imóvel, que está muitas vezes adquirindo o imóvel da sua vida, o sonho da casa própria, porque muitas vezes ele está comprando ou vai em busca de um imóvel na planta para poder aí fazer frente a esses pagamentos sem ter tantos sobressaltos, escolher um imóvel novo, enfim, por tantas situações que a gente sabe aí que passam e enfrentam os brasileiros para adquirir sua casa própria. Mas o que a gente fala, né? Para não descuidar dessas questões que dizem respeito à segurança, né? Por quê? Porque eu preciso ter esse registro memorial para alienar e para onerar, em que pese a alteração legislativa do ano passado, que é bastante significativa, trouxe aí muitas mudanças, algumas que realmente acabam trazendo mais facilidade, diminuindo a burocracia, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que a segurança é sempre importante, porque nem todo mundo acaba observando a norma, ou nem todo mundo está de boa fé. Então, gente, num mercado onde o crescimento está sendo muito grande, especialmente na área imobiliária, como você sabe, a alavanca, uma das alavancas, né, maiores aí da economia nacional, então a gente tem que cuidar um pouquinho, né, sempre que for trabalhar, intermediar a venda, vender ou comprar um imóvel, sempre prestar atenção, porque pagar um preço por algo que não vai ser efetivamente entregue ou que não vai ser efetivamente recebido é algo que não dá para conceber. Então, sempre que forem onerar, sempre que forem alienar, estejam com o registro realizado, porque é a garantia de que esse imóvel, de fato, vai sair do papel, isso para você que vai adquirir imóvel e para você, corretor e incorporador, que realmente tem uma segurança e até inclusive para firmar, né, o bom nome na sociedade, para que possam então ser aí reconhecidos, ter aí toda a credibilidade que se espera, né, de um incorporador, enfim, do construtor que está entrando nesse mercado e que muitas vezes, não por maldade, mas às vezes por desconhecimento mesmo, não sabe que tem que obrigatoriamente fazer esse registro antes de alienar e antes de efetivamente onerar esse bem, tá certo, pessoal? Então, sempre que tiverem dúvida, busquem a lei, busquem realmente saber sobre a importância do registro memorial de incorporação nessa questão que é essencial para você que está aí trabalhando na área imobiliária ou que está adquirindo um imóvel. Me despeço na certeza de que a gente vai aí sempre tratar de questões afetas a essas áreas tão importantes. Nós nos veremos aí na próxima semana. Um grande abraço e até lá! Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá pessoal, Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Hoje nós estamos aqui muito contentes porque nós retomamos uma série super importante para o Inloco. Questões imobiliárias e urbanísticas com Débora de Castro da Rocha, nada mais nada menos do que a minha amiga, minha parceira,
parceira de muitos momentos, que hoje retoma com força total. Afinal, o Inloco está aí, né? Numa nova performance, numa nova roupagem, e nós precisamos das expertises da Débora. Obrigada, minha amiga. É sempre um grande prazer, né, estar no Inloco, ainda mais nesse momento, né, que a gente tem tanta novidade, tanta coisa boa, Sim. Contribuir de alguma maneira com os teus telespectadores, com as pessoas que curtem, que gostam, que acompanham o Inloco, ainda mais agora nessa temporada repleta aí de tantas coisas boas, né, de tanto assunto interessante, tanta série. Então, para a gente é uma honra fazer parte desse teu projeto, que já há anos, né, vem se consagrando, vem ganhando notoriedade. Para nós realmente é uma alegria, uma honra imensa estar aí retornando com a nossa série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, que espero possa novamente aí trazer um novo olhar, trazer aí inúmeras informações para o teu público, né, e que a gente possa, né, através dessa conversa tão gostosa que a gente desenvolve aqui, levar o tema de maneira assim, leve, né? Porque nem sempre o direito é leve, Sim. nem sempre as temáticas que envolvem o direito são leves, e a gente gosta disso, transmitir essa informação e compartilhar essa experiência que tão bem você tem feito aqui, de uma forma que o público se aproxime, que o público entenda, que o público goste, né, de saber, de interagir conosco, né? E como você bem ponderou aqui, eu retomo hoje essa série com ninguém menos do que o meu filho, que é o Matheus Tiro de Castro, que é um grande economista, está finalizando o seu mestrado, já qualificou aí na banca e com uma maestria incrível. É alguém que eu não só admiro como filho, mas também como profissional. E nada mais oportuno do que trazê-lo aqui nessa inauguração desta temporada, né, da nossa, né, porque ele, junto aí de mim nesse primeiro momento, vai conseguir trazer toda uma performance aí pela perspectiva econômica, daquilo que a gente gosta tanto de fazer aqui, que é falar do direito imobiliário, né, e da crise, do grande impacto que nós estamos experimentando em decorrência do que está acontecendo lá na China, de uma grande quebradeira ali que a gente pode ver anunciada, né, em razão aí de uma grande incorporadora que lá esteve, foi inclusive, né, uma das grandes por muito tempo, que hoje, minha amiga, traz muitos impactos para o mercado nacional, porque realmente o que está acontecendo lá dificultou sobremaneira o consumo, trouxe muitos impactos para o consumo local, né, do país, o que também repercutiu aí justamente na exportação de insumos do Brasil para a China. Então, é claro que ninguém melhor do que um economista, e um economista, né, com essa perspectiva toda, com esse olhar, com essa sabedoria, com esse conhecimento, para poder trazer para nós o que vai haver de implicações aqui no Brasil em decorrência destas quebras, né, que aconteceram lá na China. Então, assim, para ilustrar um pouco, antes de chamar o Matheus, antes de ele começar a brilhantar aqui o nosso espaço, né, eu preciso contextualizar o nosso telespectador, minha amiga. Porque o que acontece? A gente veio de um momento histórico muito importante, que foi a pandemia. E eu digo importante porque isso revolucionou o mundo. Isso que nós estamos fazendo aqui justamente está ligado com a pandemia, porque antes todos os encontros, tudo que a gente fazia tinha que acontecer presencialmente. Não que tinha, mas era já era um costume, né? Nós estávamos condicionados a viver no presencial, a realizar no presencial. E graças à pandemia, porque nem de coisas ruins, né, a gente pode, não só de coisas ruins a gente pode viver, né, nesse caso ali, a gente tem que aproveitar e ressaltar o que houve de bom também. Nesse caso, nós tivemos um avanço muito grande, que foi justamente a gente conseguir, né, se comunicar online, fazer reuniões, dar aulas online. Então, hoje também, o Inloco, a gente consegue
transmitir essas informações nessa modalidade que pode chegar muito longe e vem chegando muito longe. E para mim é uma imensa satisfação, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação mesmo de poder participar, né? Para mim é realmente, ainda mais, né, do lado da minha mãe, né, que é justamente a minha grande fonte de inspiração, né? Minha grande fonte de admiração, né? Então, para mim é uma honra, uma satisfação realmente imensa poder participar junto da minha mãe aqui no seu programa, né? Para mim é realmente uma oportunidade realmente maravilhosa e muito fantástica mesmo. Ainda mais para a gente poder abordar a respeito desse tema, né, que tem repercutido sobremaneira, né, sobre a economia mundial, né, com seus impactos, várias preocupações ali no centro dos países envolvidos a respeito da trajetória, né, das políticas fiscais, monetárias, né, e também aqui sobre o Brasil, né. Em geral, tem existido muita preocupação, em grande parte, vinculada ao fato do setor exportador brasileiro, né, sofrer muitas consequências derivadas do fato da China estar, né, apresentando essas drásticas reduções do ponto de vista de consumo e de investimento, de tal maneira que o país tem reduzido seu volume de importações numa escala significativa, né? E justamente pelo fato do Brasil ser um dos grandes centros exportadores, cujas mercadorias são largamente acessadas, importadas pela China, né, acaba emanando naturalmente uma grande preocupação, né, justamente vinculada, né, ao fato de muitos problemas acabarem derivando diretamente disso, né? Problemas, por exemplo, envolvendo a questão cambial, problemas envolvendo o déficit na balança de pagamentos, e tendo em vista justamente esta temática da inflação que é tão tocada, né, para nós aqui na economia brasileira, tendo em vista justamente uma possível depreciação ali do câmbio, enfim. Mas existem justamente grandes complicações que de fato acabam podendo ser apresentadas como problemas para a economia brasileira. Entretanto, como a minha mãe bem colocou, né, existem muitas questões ali vinculadas ao fato de estímulos setoriais poderem existir ali no âmago do setor imobiliário, porque tem se vislumbrado justamente em função desta quebradeira que vem sendo verificada na economia chinesa, uma grande diminuição da demanda por minério de ferro. Tanto é que o valor que chegou até há 3 meses atrás atingiu um pico de $220 a tonelada, acabou despencando para $120 a tonelada, ou seja, uma redução de praticamente pela metade, né? E como foi bem colocado, né, pela minha mãe, tem justamente esta vinculação de que, por si só, o estímulo da queda dos preços não é capaz de gerar um avanço tão pujante para o setor se não tiver acompanhado de um contexto que seja propício para que haja uma expansão da produção. E, em nossa avaliação, existe sim um grande contexto que torna possível que esta queda dos preços dos insumos sejam, de fato, estimulantes para o setor imobiliário aqui na economia brasileira, em função aí, por exemplo, de reformas importantes que vêm sendo apresentadas em nível federal. Nós temos, por exemplo, a reforma tributária, né, que prevê justamente a inclusão do setor da construção civil no que se refere ao regime especial, né, juntamente de saúde e educação, de tal maneira que o setor da construção civil pode usufruir de benefícios tributários com esta reforma, que é um estímulo bastante significativo. Além disso, também a aprovação do novo arcabouço fiscal, né? E também outro importante estímulo que está associado à perspectiva de queda das taxas de juros, né? Em especial da taxa Selic, porque o setor da construção civil, que atingiu um pico ali no ano de 2021, tem passado agora por uma queda de seu nível de atividade. 2022 permaneceu com um nível pujante ali por aproximadamente 6% de crescimento, mas a expectativa é de que fique entre 1,5% e 2% para 2023,
mas com uma perspectiva mais positiva e mais otimista, justamente vinculada a esse cenário econômico bastante positivo, né? Tendo em vista os benefícios dos quais o setor pode se apropriar, além dessa questão agora conjuntural que está diretamente associada à China. E por que a China tem tanto peso, né? Porque o setor imobiliário chinês é considerado o setor mais pujante da atividade econômica naquele país. Então, o país é muito demandante do minério de ferro, é muito demandante destes insumos que são necessários para a atividade imobiliária como um todo. E na medida em que a demanda chinesa por esses insumos acaba reduzindo, há naturalmente um benefício, um ganho para a atividade imobiliária em outros lugares do mundo, tal como é o Brasil, né? Que pode se apropriar desses ganhos, que pode se apropriar dessas diminuições do preço dos insumos para alavancar, aumentar o seu nível de atividade, tendo justamente em vista esse cenário econômico bastante positivo, bastante otimista para o setor, apesar ali de alguns problemas em termos das exportações, do setor exportador, né? Por exemplo, a empresa Vale do Rio Doce tem sofrido bastante com essa redução das exportações, diretamente vinculada à diminuição das importações chinesas, né? Mas, em geral, se existem dificuldades para a economia como um todo, também podem ser vislumbrados estímulos setoriais, em especial para o setor imobiliário. Amigos, eu quero agradecer imensamente aqui a vocês. E na próxima terça-feira, às 17 horas, nós estaremos aqui com Débora de Castro da Rocha. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. É o que a gente sempre fala, né? Porque a gente fala muito da Constituição Federal, que é aí está no ápice do sistema jurídico. Então, tudo que a gente faz aqui, via de regra, acaba tendo ali o reflexo, né? E advém da própria Constituição, dos princípios constitucionais. E aqui a gente fala de vários deles, inclusive a gente fala de direito à moradia, dignidade da pessoa humana, direito à propriedade. Então, são questões que estão relacionadas aqui entre si, e mais ainda, e sobretudo hoje, com a engenharia, que é aquilo que dá, então, essa força, esse alicerce, para que esses princípios todos possam funcionar de acordo com a forma, ou até conforme o escopo, né, que lhes alimenta, que lhes dá substrato. Então, isso é importante para nós, é saber que nessa integração, ou a partir dessa integração de áreas do conhecimento e de profissões, que muito embora pareçam distantes, né, elas estão conectadas por este fio que pode até ser invisível, né, a olho nu, mas que se a gente conseguir então fazer e promover esses diálogos, a gente consegue conectar e ver a importância de todos os atores dentro deste grande cenário, deste grande palco que nós temos, né, de construção civil, de direito, engenharia, enfim, todo digamos assim, uma montagem, um quebra-cabeça que faz com que a gente consiga ter aí o atendimento de uma legislação como a nossa, que é tão rica, e sobretudo aí da efetivação de direitos constitucionais, né? Que é aquilo que a gente promove quando tem essa dignidade, quando tem esse direito à moradia, quando tem essa moradia digna, quando tem esse direito de propriedade sendo efetivado, quando você tem aí realmente essa possibilidade que é tão importante, que a gente consegue satisfazer a partir de profissionais como a Simone, né? E com certeza realizar a justiça, aquela justiça que a gente espera que realmente possa acontecer faticamente na vida de cada um. Tá? Ah, perfeito. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Simone. Espero que você volte. Seja muito bem-vinda sempre aqui. Tá? E eu, mais uma vez, me despeço do nosso querido público, agradecendo sempre pela audiência, sempre por estarem conosco e cada vez mais, porque isso nos engrandece, e não somente engrandece no sentido de dizermos que esse programa está
digamos, tendo mais e mais audiência, mais engrandece no sentido de saber que você está cada vez mais tendo conhecimento e tendo acesso àquilo que você precisa saber para poder realmente ser e ter aquilo que você merece, o seu lugar no mundo e ser aquilo que você quiser. Porque você pode, como eu sempre falo para você pode ser o que você quiser, basta você querer. Um grande beijo e até a próxima semana.